Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Eu sou o evangelista Edio e te convido a vir comigo em uma breve meditação na palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre sinais bíblicos, sobre sinais proféticos. Em que conceito nós, como igreja, estamos? Em que tempo nós estamos? O que você acha? Por aquilo que você tem visto e ouvido, você acha o quê? Que estamos no fim dos tempos ou não? Vamos analisar o que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 24. Se você pode, abra sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 24. O Senhor Jesus Cristo estava ali no templo. Os seus discípulos chamaram o Senhor Jesus para mostrar para ele a beleza do templo. Chamaram o Senhor Jesus para mostrar a estrutura, a beleza do templo de Salomão, que Herodes tinha reformado. Era muito belo, muito lindo. Acredito que era o orgulho dos judeus, o templo. Os discípulos então chamaram o Senhor Jesus para mostrar a beleza do templo. Pensando então que Jesus iria elogiá-los, admirar. Mas Jesus Cristo disse para eles: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles ficaram atônitos com isto. Outro dia estavam no Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus estava ali. Pedro, Tiago, André e João perguntaram para ele: Senhor, quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus então disse para eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No 6. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. É o que estamos vendo nesse tempo. A Rússia atacando aquela nação. A Rússia já conseguiu anexar a Crimeia e agora está atacando a Ucrânia. E por causa desse embate, o mundo está sofrendo. Economicamente, nós que estamos longe, praticamente 9 ou 10 mil quilômetros, estamos sendo atingidos através da carestia que está subindo na nossa nação. Estamos sentindo na pele o que está acontecendo. Causado apenas por um homem, Vladimir Putin, cheio de ostentação, de arrogância, se sentindo Deus da terra, da sua maneira sagaz, astuta, consegue então assim desestabilizar o mundo todo praticamente. É claro que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia é soberana. A mais pura, a mais preciosa revelação é a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo já disse: ouvireis de guerra. Não é o que nós estamos ouvindo? E rumores de guerra, estamos ouvindo rumores também que outras nações podem ser atacadas também pela Rússia. Vemos o cumprimento da palavra de Deus no nosso tempo. E sabemos que Ezequiel 38 está para se cumprir. Rússia se volta contra Israel, não sabemos quando.
não só a Rússia, mas também a Turquia, o Líbano, a Síria, o Irã, vão se voltar contra Israel, é bíblico. Por enquanto, Deus está vendo o que a Rússia está causando no mundo. E Deus está se irando. A ira de Deus irá descer de maneira forte e terrível. Porque está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 39, quando eles virem para abater Israel, o próprio Deus vai abater os soldados russos e outros soldados no deserto de Israel. E a Bíblia diz lá que os judeus terão um trabalho de 7 meses enterrando cadáveres. A Bíblia continua dizendo: os judeus vão usufruir dos utensílios de guerra dos russos e de outras nações durante 7 anos. Esses 7 anos é o tempo da grande tribulação. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acredito que o Senhor Jesus, a sua maior preocupação, isso é o que eu penso, a sua maior preocupação é que os seus sejam enganados. Porque Satanás não brinca em serviço. Satanás tem usado os seus algozes para perturbar, para enganar aqueles que temem a Deus. Os judeus foram enganados. Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Os judeus tinham como base particular para eles, base da sua fé, a Torá. Hoje não mais. Satanás conseguiu colocar diante da Torá o Talmud. E hoje eles, a maioria deles, professa o Talmud, a Cabala. Nem tudo que reluz é ouro. Hoje, o Israel que está lá não é o Israel bíblico, não. São os sionistas que não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram, os primeiros judeus rejeitaram o Senhor Jesus. E esses que estão lá agora não querem Jesus Cristo, não querem Yeshua. Eles estão esperando o Messias. Mas o Messias deles já veio há 2000 anos atrás. E eles não receberam. Está escrito no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 12. Todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos. Israel rejeitou o Messias quando veio. Eles estão aguardando nesse tempo o Messias, mas não é o verdadeiro, é o falso. Jesus Cristo já deixou dito: eu vim em nome de meu Pai e não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. O Senhor Jesus, decepcionado com os judeus daquela época, ele se sentou em um determinado lugar e olhando para Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junto os pintinhos e não quiseste. A vossa cidade ficará deserta. E isso aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro, Tiago, João e André. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Praticamente 36, 37 anos depois de sua morte, o general Tito, com milhares e milhares e milhares de soldados, sitiaram Jerusalém exatamente num tempo de festa. E mataram, segundo a história, mais de 1 milhão de judeus. Tocaram fogo na cidade.
derrubar o templo, tocaram fogo no templo. Os judeus sitiaram ali e tomaram de conta, em especial, o templo ali de Salomão, que Herodes tinha reformado. Por quê? Porque ali estava repleto de prata, de ouro, de pedras preciosas. Os judeus então garimparam, roubaram todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que estava naquele templo. A maioria dessas riquezas hoje está lá, no templo de São Pedro, em Roma. Foi roubado, foi saqueado pelos romanos, cumprindo a profecia que Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. 36, 37 anos depois. Mas o Senhor continua a falar, porque os judeus fizeram, Pedro, Tiago e João, fizeram 3 perguntas em uma só. Quando acontecerá estas coisas, quer dizer, a derrubada do templo, a tua vinda, aqui não é arrebatamento. Arrebatamento é harpazo, vinda de Jesus é parousia, a tua vinda e o fim do mundo. Porque a primeira vinda de Jesus Cristo foi há 2000 anos atrás. E a sua primeira vinda demorou 33 anos e meio praticamente. Depois ele voltou para casa. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo está para acontecer. A segunda vinda de Jesus não é para a igreja, não. Para a igreja é harpazo. Para a igreja não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Para os judeus é parousia, segunda vinda. Presença pessoal do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está para voltar para os judeus, mas antes de voltar para os judeus, ele vai arrebatar a sua igreja, que está sobre toda a face da terra. Há 2000 anos atrás, ele veio com vários objetivos. E um dos objetivos foi resgatar os judeus. Mas os judeus não receberam, rechaçaram, perseguiram e o mataram junto com os romanos. Passou então a bênção para todos os outros que não eram judeus. Está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Hoje, os filhos de Deus estão sobre toda a terra. Milhares e milhares e milhares de brasileiros, milhares e milhares e milhares de japoneses, de alemães, de africanos, de ingleses, de suíços, pessoas de toda a face da terra, ele os comprou. Porque está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 5, o verso 9 e 10. Ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eu fui comprado pelo seu precioso sangue. Você também foi comprado pelo seu precioso sangue. O que temos de fazer é valorizar o que ele fez através da cruz do Calvário em nosso favor. Porque a minha e a sua fé seria vã se ele não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ficou 40 dias na terra tratando sobre as coisas do Pai. No final dos 40 dias, ele chama a sua igreja, que tinha crescido um pouco, de 12 para 70, 72, 200, 300, 400.
quando ele vai despedir do seu povo no Monte das Oliveiras, segundo o que a Bíblia nos diz, praticamente 500 pessoas estavam ali. E ele se despediu e foi para a glória. Mas ele disse para aquelas 500 pessoas: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque ele tinha prometido o seu Espírito para os seus discípulos. Ele disse, em João 14, ele disse para os seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco. É o Espírito da verdade, porque o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Jesus então subiu para a glória. E no momento da sua subida, ele se ocultou. 2 anjos descem imediatamente e disse: varões galileus, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que foi de entre vós há de vir, e ele não veio ainda, ele vai voltar. E o Senhor então senta no mais alto e poderoso trono, nos céus dos céus, ao lado da majestade divina. E ele roga a majestade divina para que mande o Espírito Santo, o Paracleto divino, o penhor da glória de Deus, que está sobre toda a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo na terra é o corpo de Cristo aqui. E dentro do corpo de Cristo está o seu Espírito, que é o precioso Espírito Santo. É a força motivadora da igreja, do corpo de Cristo, que está sobre a terra. A sua igreja está sobre toda a terra. E quando estou dizendo a sua igreja, não estou dizendo o nome do meu ou do seu ministério, não. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que está sobre toda a face da terra. O Espírito Santo está dentro da sua igreja. E chegará o dia em que o Espírito Santo levará a sua igreja. E chegará o dia da segunda parousia, quer dizer, da segunda vinda de Jesus, que é para judeus. A primeira foi para judeus e a segunda é para judeus também. Porque Jesus Cristo, Deus não se esqueceu do povo judeu, porque ele tem uma promessa preciosa com Abraão. E por causa de Abraão, seu servo, ele não se esquecerá dos judeus. Por enquanto, ele está tratando com a sua igreja. 2000 anos se passaram praticamente. No nosso calendário, estamos no ano de 2022. Estamos no tempo final da igreja na terra. O Espírito Santo está para levar a igreja preciosa do Senhor. Porque Jesus Cristo abriu um tempo glorioso para a sua igreja. Jesus abriu a porta da graça através da sua ressurreição. Jesus Cristo fechará a porta da graça através do arrebatamento. Aí ele voltará a tratar com o povo judeu. Os judeus passarão por uma moenda. Os judeus passarão pela grande tribulação. Grande tribulação não é para a igreja de Cristo, ela é exclusivamente para judeu. Porque está escrito lá no livro de Daniel, 70 semanas está determinada para o teu povo e para a tua santa cidade. Está lá, bem específico. Já se passou 69 semanas. Falta uma semana de ano, 7 anos. E será os 7 anos mais terríveis
para o povo judeu. Por que eles vão passar por isso? Porque rejeitaram o Messias em sua primeira visitação, em sua primeira vinda. Em um determinado momento, em uma euforia, o governador disse: o que eu faço com Jesus chamado Cristo? O povo disse: crucifica-o, crucifica-o. E ele então lavou as mãos e disse: estou livre do seu sangue. O povo unido disseram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A pior besteira que o povo disseram, que aquele povo falaram, foi isso. E ainda dizem hoje que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! O povo por si não sabe escolher, não tem boa escolha. Nós hoje, que somos igreja de Cristo, não escolhemos a Cristo sozinho, precisou o Espírito Santo nos ajudar a fazer a boa escolha. Porque ninguém aceita Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém vem a Jesus Cristo a não ser por uma ação direta ou indireta do precioso Espírito Santo, o nosso precioso amigo. Cabe a nós, queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, pedirmos graça e misericórdia, porque estamos num tempo onde o engano tem crescido e crescido muito. Mas graças a Deus fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E o conselho da palavra para nós é esse: para sermos sóbrios e vigilantes. Vamos procurar, pedir a Deus o dom do discernimento, porque o engano cresceu e cresceu muito. Quero terminar esta meditação. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Dê um like nas mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Você é bem-vindo. Que Deus os abençoe agora e para todo sempre.